Boa noite, meus queridos. Hoje eu vou trabalhar um pouco sobre Lagrange, Euler-Lagrange. Eu vou escrever uma resolução aqui para vocês e aí eu faço as minhas considerações em cima do que Lagrange vai estudar. Qual é o propósito das equações de Lagrange, da equação de Lagrange, ou Euler-Lagrange. Veja bem, nós temos aqui um bloco Nós temos aqui um bloco preso a uma mola. Essa distância A é justamente a distância da mola que não está nem contraída nem esticada, né? É o tamanho natural dela, por assim dizer. E esse x já seria a distância em que ela foi deformada. Mas esse bloco, ele tem acoplado nele um pêndulo. A minha pergunta é, qual que é a equação do movimento desse bloco? Qual que é a aceleração desse bloco e do pêndulo? Então, observem que se eu quiser usar as leis de Newton para solucionar esse problema aqui, é, vai ser um inferno na Terra, porque imagina ter que fazer o diagrama de corpo livre do bloco e do pêndulo e mesclar as duas equações do pêndulo e do bloco, enfim, iria dar um rolo do cão. Então é aqui que entra a equação de Lagrange. Porque nem tudo no universo é, é tão simples assim de se solucionar para só aplicar as leis de Newton, papo, pronto, acabou, está solucionado. Tá? Até porque algumas situações são bem idealizadas quando a gente vai aplicar as leis de Newton. Mas Lagrange ele vem justamente para fazer o papel que Newton ele consegue fazer, só que é muito mais trabalhoso. É como se Lagrange, vamos ver um exemplo, né? É como se eu quisesse sair de x e chegar em y, só que para Newton eu faria um percurso muito trabalhoso, sabe? E aí só então aí eu chegaria em Newton. Enquanto que Lagrange, basicamente, tipo assim, é só um exemplo figurativo, seria só um caminho reto. Apesar de que Lagrange exige um conhecimento exige do aluno um conhecimento matemático muito apurado com respeito a derivadas principalmente, mas funciona, tá? Então, qual é a equação de Euler-Lagrange? Eu não vou demonstrar a equação primeiro porque eu nem entendi como é que se demonstra, mas eu vou anotar aqui pelo menos a equação fundamental que é o que nós iremos utilizar em todos os nossos casos. A gente vai ter a derivada temporal, então d dt, aí abre parênteses, a derivada, tomara que, não corrigiu, graças a Deus. A derivada parcial da minha Lagrange dividido pela derivada de q ponto, aqui tem um sigma também, né? Vamos pôr um sigma aqui, menos a derivada parcial da minha Lagrange dividido por q. E aqui também o meu sigma. E isso daqui vai ser igual a zero. Essa daqui é a equação de Euler-Lagrange, que é o que a gente vai utilizar em todos os exercícios envolvendo mecânica. Quer dizer, não são todos, né? Porque tem a newtoniana e tudo mais. Só que, pelo menos por enquanto, a gente vai utilizar essas equações aí. Mas essa daí é a equação principal no que se refere ao próprio Lagrange. Então é importante a gente considerar aqui quem é o. Deixa eu colocar em outra cor aqui. Deixa eu colocar em azul. Quem é o meu L? Quem é o meu Q ponto? O meu Q. Tá? Então, L. L de Lagrange. L é minha Lagrange. Opa, pronto. E a minha Lagrangiana, ela vai ser nada mais nada menos que a diferença, né? A subtração da energia é da energia cinética menos a energia potencial. O meu Q, o meu Q sigma,
ele vai ser a minha coordenada generalizada. Coordenada generalizada. E o que ponto? Eu acho que é meio óbvio, né? Se tu tá assistindo esse vídeo aqui é porque tu sabe o que significa esse pontinho aqui, né? É justamente a derivada da minha coordenada generalizada. Vou colocar só CG porque não é centro de gravidade não, é CG de coordenada generalizada. Agora, agora a pergunta. Felipe, o que diabos é coordenada generalizada? Uma coordenada generalizada é aqui que é o, vamos dizer assim, que o problema, não é um problema, a parte mais difícil de Lagrange. Não é nem um cálculo, porque cara, se tu já tá em mecânica clássica, é porque o teu nível de cálculo é o suficiente para você não sentir dificuldade na hora de que for manipular essas equações aqui, tá? Regras básicas de derivadas. Papo, acabou. Isso daqui é coisa de cálculo, como diz meu professor, ele é cálculo primordial, cálculo menos 50, né? O problema das minhas coordenadas, o problema da minha lagrangiana é conseguir identificar as coordenadas generalizadas. A minha coordenada generalizada, ela está relacionada com o movimento de um corpo, tá? E as coordenadas envolvidas no movimento de um corpo, e esses movimentos eles têm que ser independentes uns dos outros. Vamos ver esse exemplo aqui de cima. A gente tem um movimento ao longo do eixo X, tá? E a gente tem um pêndulo. Só que prestem bem atenção. Aqui eu vou precisar da atenção de vocês. O bloco ao longo do eixo X tem outro movimento afetando esse, vamos dizer assim, que esse estado do bloco? Não, não tem. Não tem. Ele se move apenas no eixo X. Aqui, o bloco aqui nesse caso, o único eixo em que ele está variando é no eixo X. Tá bom? Então ele é uma coordenada generalizada. Por quê? Porque ele é independente. Então, vamos colocar aqui, um aqui é x. Eu não vou resolver esse exemplo, não vou resolver esse exemplo, não agora, mas eu vou fazer exemplos mais fáceis e depois eu resolver esse exemplo aqui, tá? Mas é só para vocês conseguirem entender coordenadas generalizadas. Agora, a gente tem o pêndulo. Bem, o pêndulo ele está indo para lá e para cá, né? Ele está na posição x1 e y1. Então ele se move ao longo das coordenadas x e y, certo? Perfeito. Realmente, tá certo, não tá errado. Só que aqui a gente tem uma outra característica que a gente tem que considerar quando a gente for resolver atividades de mecânica clássica por meio de Lagrangiana. Observem que aqui eu tenho um comprimento L. Eu nem coloquei, né? Deixa eu colocar aqui. Vou colocar menos L por causa do referencial, tá? Aqui a gente tem o comprimento L. Então, esse L é o que nós denominamos de vínculo. Existe um vínculo. Prestem bem atenção, eu vou até anotar isso daqui. Todo vínculo é uma equação. Então, todo vínculo é dado por uma equação. Mas o que é vínculo? Vínculo, gente, ele restringe o movimento de uma partícula. Vamos pegar, por exemplo, o caso de um plano inclinado. Meu Deus, péssimo, terrível. Opa! Quase ficou certo, né? Mas vamos desenhar aqui um plano inclinado. Vamos ver se ele vai corrigir. Perfeito, perfeito. Então a gente tem um plano inclinado. A gente tem um bloco aqui que ele está descendo. A gente tem aqui o θ. Qual que é o vínculo? O vínculo ele restringe o movimento. Então, o nosso vínculo aqui nesse caso seria justamente a inclinação, tá? O chão, vamos dizer assim. O vínculo nesse caso seria o chão. Por quê? Porque ele impede com que esse bloco ele caia. Agora, por exemplo, se esse bloco aqui, se o θ ele tivesse variando, aí já seria um problema.
tá? Mas nesse caso aqui, no nosso caso, nesse exemplo que está anotado ali para vocês, o nosso vínculo é justamente esse comprimento aqui. Ele está restringindo o movimento desse pêndulo, desse, cadê? Dessa bolota aqui, tá? Desse corpo de massa mzinho. Vamos definir mzinho. E qual é o vínculo, qual é a equação que relaciona x e y no movimento circular? X quadrado mais y quadrado menos r, vamos colocar r, tá? R quadrado igual a zero. Não, vamos colocar L. Tá L ali, vamos por L quadrado. Toda vez quando eu tiver um vínculo, o vínculo ele sempre vai ser dado igual a zero, tá? Não, sempre não. Geralmente ele é dado igual a zero. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, tá? Porque eu tô vendo esse assunto agora, então não sou um professor da vida. Tô ensinando o que eu tô entendendo. Então, essa é a nossa equação de vínculo. Então, ao invés de eu ter que escrever equações para x e para y, quem é que está variando aqui, gente? No pêndulo. Quem é que está variando? L é constante. Tá, isso, beleza. L é constante. X está variando e y também está variando. Por que eles estão variando? Porque eu vou ter essa altura e aí quando esse pêndulo ele for descer, aí vamos supor que ele vem para cá, que é justamente o comprimento L, tá? Y também está variando. Só que é como eu disse, existe um vínculo entre eles. Então, nesse caso, a minha coordenada generalizada não vai ser L, não vai ser Y, não vai ser X, vai ser θ, tá? Porque θ consegue relacionar X, Y e L. Então, o meu Q2 aqui nesse caso, o meu Q2 será θ. E, gente, toda vez que eu tiver um problema de Lagrange e eu tiver 300 coordenadas generalizadas, eu vou ter que escrever, eu vou ter que encontrar 300 equações de movimento, tá? Para cada uma dessas coordenadas. No caso desse nosso exemplo aqui, eu vou ter que encontrar uma equação do movimento para o bloco, para x, tá? E para θ, que seria para o meu pêndulo. Eu espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, o que é normal, eu demorei alguns dias para conseguir compreender essa questão de vínculo, coordenadas generalizadas, é praticando, tá? É praticando, converse com o professor de vocês, assistam outros vídeos, que tem outros vídeos bem melhores do que os meus, para que vocês consigam entender, tá? Eu não sei se eu resolvo essa questão primeiro. Vamos resolver as questões mais básicas. Vamos resolver, por exemplo... uma dica, tá? Existem passos para você resolver uma lagrangiana, tá? São 3 passos, basicamente. Eu vou anotar aqui para vocês. Então, nós temos aqui os casos. Os casos não, os passos. O primeiro passo, escolher as coordenadas generalizadas, justamente o que eu acabei de falar. Tá? A questão do movimento. E lembre-se, tem que ser independentes. Um não pode depender do outro.
ressaltando mais uma vez, no caso do pêndulo, x e y, eles têm uma relação, e L também. Teta, já não tem. Teta já é independente aqui nesse caso. Tá bom? O segundo passo é determinar a energia cinética e a energia potencial. Muito importante isso daqui, tá? Até porque a nossa Lagrange é determinado pela energia cinética e energia potencial. E o terceiro passo é escrever a energia cinética em termos das coordenadas cartesianas e depois substituir em termos de outras coordenadas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essa questão aqui. Não deveria, mas é um exemplo que consegue abranger tudo o que eu estou falando aqui. Porque se eu for pegar exemplos mais simples, como por exemplo uma partícula livre, queda livre, qual outro exemplo? O próprio exemplo do pêndulo não vai dar muito certo, tá? Vai ficar um pouco claro, não tão claro assim, mas eu vou abordar elas depois de eu resolver esse exercício aqui. Então vamos resolver esse exercício já pra gente pegar o tranco e conseguir compreender o que eu estou querendo dizer e e para que serve Lagrange, tá bom? E como é que funciona Lagrange. Então, primeiro passo, escolher as coordenadas generalizadas. Eu acabei de explicar quais são as coordenadas generalizadas aqui nesse caso. A variação de x, a gente tem x e a gente tem θ. Então, eu vou escrever duas equações de movimento, uma para x e outra para θ, tá bom? Então, o primeiro passo já foi. Já escolhemos. Agora, determinar a energia cinética e a energia potencial. Quando a gente for escrever a nossa lagrangiana, a energia cinética e a energia potencial tem que ser dos dois blocos, tá bom? Tem que ser todas elas. Mas, Felipe, aqui nesse caso eu tenho dois corpos, então aqui dentro da energia cinética vai ser a energia cinética do bloco mais a energia cinética do pêndulo? Perfeito, é exatamente isso. Então, vamos lá. Vamos escrever a energia potencial aqui, ou a energia cinética. A gente tem EC, que vai ser igual, primeiro do bloco, 1 sobre 2, mzão, x ponto quadrado. Porque é a única direção que ele está variando, tá? X ponto é a primeira derivada. A primeira derivada da posição é a velocidade. Velocidade ao quadrado, é a mesma coisa. Agora, mais a energia cinética do pêndulo, mais meio de mzinho. Ó, aqui eu tenho movimento em x e em y. Então, as velocidades aqui eu tenho em x e em y. X ponto quadrado mais y ponto quadrado. Mas não se esqueçam, existe um vínculo entre elas, que é justamente esse L. A gente vai ter que escrever x e y em termos de θ, porque é θ que eu quero. E aqui a gente vai aplicar o nosso terceiro passo. Escreva a energia potencial em termos das coordenadas cartesianas. Escrevemos x e y, tá? E depois substitui em termos de outras coordenadas. Essas coordenadas aqui pode ser polar, cilíndrica e esférica, tá? Mas estamos seguindo o primeiro, vamos dizer assim, que é a primeira parte do terceiro passo, que é escrever as coordenadas cartesianas em termos de coordenadas cartesianas, né? Nesse caso aqui, x e y. Tá bom? Agora é o seguinte, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção na explicação. Por quê? Porque a gente tem, vamos voltar aqui pro pêndulo, tá? A gente tem aqui o nosso θ, certo? Então, qual é a identidade trigonométrica que vai relacionar o cateto oposto com a hipotenusa? Com o nosso L, no caso. Qual é? Ué, cateto oposto sobre hipotenusa, seno, né, o macaco? É seno. É seno. Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, tá? Qual é o deslocamento desse pêndulo? Porque a gente tá pegando aqui como referência, tá? Esse ponto como referência. Então, a gente vai ter, eu vou escrever um pouquinho mais, a gente vai ter A, tá? Mais o X, mais o que o pêndulo percorreu. Tá bom? Então, o nosso x1, a nossa posição x1 vai ser A mais
x, que é x quem está variando, tá? O a ele é constante, mais L seno de θ. Lembrando que θ também está variando, tá bom? Felipe, por que você colocou mais na equação e menos e tá menos ali por causa do referencial? É verdade, né? Vamos colocar mais aqui porque o menos a gente coloca quando a gente for deduzir a equação do pêndulo. Aqui vamos deixar como mais, tá bom? Porque senão vai dar merda na hora de fazer os cálculos. Mas observem, eu não quero x, eu quero x ponto. Então eu vou derivar isso daqui, x1 ponto, vai ser igual a quê? Como o meu A ele é constante, ele é zero. O A não varia, lembrem-se, o A é justamente o comprimento da mola no estado de equilíbrio, tá bom? Então x, a derivada de x vai virar x ponto, mais a derivada do seno, o L é constante, é L, derivada do seno cosseno. Só que, gente, sabe o capeta? Ele mora exatamente aqui. Não é no inferno, não. Ele mora aqui, ele mora nos detalhes. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que uma das nossas coordenadas generalizadas é θ. Θ está variando. Então, quando eu for tirar a derivada de seno, qual é a derivada de uma função composta? De uma função dentro de outra função? É a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Derivada de fora, cosseno. Derivada de dentro, do θ, θ ponto. Vamos colocar aqui, θ ponto. Θ, cosseno de θ. Esse é a nossa velocidade. Tá? Agora o nosso y, o nosso y. E eu acabo de perceber que eu falei uma asneira absurda. O L, Jesus Christ, o L aqui, ele continua sendo negativo, tá? O pior é que o negócio, tá. O L é negativo. Mas o L é negativo de y para baixo. A gente está querendo calcular, aqui nesse caso aqui de x, ao longo do eixo x. Então, ele não é negativo. Mas, quando a gente for calcular o deslocamento no eixo y, a gente vai ter que... Eu vou colocar bem aqui do ladinho. y1 vai ser igual a menos L cosseno de θ. Tava falando uma cacada. Por quê? Porque a gente vai calcular esse eixo aqui, ó. E nesse caso, no nosso referencial, o L ele é negativo, tá bom? E qual é a identidade trigonométrica que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa? O cosseno, tá bom? Só que observe que aqui tá y... Opa, eu esqueci de colocar um aqui, né? x1, y1. Pronto. Aqui tá y ponto, então eu vou ter que tirar a derivada daqui, tá bom? Do y1. Então, y1 ponto vai ser igual a derivada do cosseno é menos o seno. Então, L, a derivada do θ é θ ponto. θ ponto seno de θ. Pronto. Perdoem aí a macacada que eu falei. Tá? L continua sendo negativo. Agora sim, nós iremos substituir os valores na Lagrangiana e depois a gente acha a energia potencial, tá? Que é justamente o segundo passo, a segunda parte do segundo passo, tá? Vamos escrever a nossa Lagrangiana. Como é que a gente vai escrever essa nossa Lagrangiana aqui, meu Deus? Tá, vamos reescrever essa equação aqui. A gente vai fazer o seguinte. Eu trouxe pro lado porque vai ficar muito grande. EC igual a meio de mzão x ponto quadrado mais meio de mzinho é a massa do pêndulo. Agora, x ponto é x1 ponto, né? É x ponto mais L θ ponto cosseno de θ. E isso daqui ao quadrado. Mais o y ponto quadrado vai ser L θ ponto seno de θ
ao quadrado. Eu vou colocar colchete para facilitar nosso cálculo. Então, elevando... Eu vou passar para o outro lado aqui. Vou organizar aqui direitinho. Então, vamos abrir ali o quadrado. A gente tem esse... Opa! Pra que essa grosseria, rapaz? Então, a gente tem EC igual a meio de emissão x ponto quadrado. Cara, não vai caber aqui. Eu vou ter que tirar esse bastão daí. Mais meio... Definitivamente não vai caber. Felipe, cala a boca e vê se faz alguma coisa. De mzinho, agora sim. Eu já vou abrir direto, né? Então, esse quadrado vai dar x ponto quadrado mais L quadrado, θ ponto quadrado, cosseno ao quadrado de θ, mais 2x ponto, θ ponto, esses pontos aqui também é um peba, né? Θ ponto L, eu vou afastar esse. Pronto. 2x ponto L, cosseno de θ, mais L quadrado, θ ponto quadrado, seno quadrado de θ. Então, fecho. Aqui é o seguinte. A gente tem... Ai, minha perna já tá formigando já. A gente tem esses dois termos aqui. Observem que esses dois termos eles são iguais. Falta um parêntese ali, né? Esses termos eles são iguais. Só que eles estão sendo somados por cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, esse... Ele não corrige, né? Então, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso daqui é igual a 1. Então, eu vou simplificar isso daqui. Então, a energia cinética vai ser igual a meio de mzão x ponto quadrado mais meio de mzinho, agora eu vou abrir aqui o parênteses, de x ponto quadrado mais L quadrado, θ ponto quadrado, mais 2x ponto, θ ponto, esses pontos aqui estão muito fraquinhos. X ponto, θ ponto, L, cosseno de θ. L cosseno de θ. Perfeito. Achamos a nossa energia cinética do bloco e... do nosso sistema, né, gente? Tem só dois aí. Agora a nossa energia potencial. Vamos voltar lá para cima. É muito interessante desenhar ou que a questão ele dê o desenho, né? Qual a energia potencial que nós temos aqui no nosso bloco? A gente só tem a energia potencial elástica, né? Porque gravitacional não tem, porque já está aqui. Agora, do pêndulo, por exemplo, a gente já tem a energia potencial do pêndulo, do nosso pêndulo, tá? Então, vamos lá. Lembrando que, gente, toda vez quando tiver, por exemplo, se eu tivesse 3 sistemas aqui, eu teria que pegar a energia cinética dos 3, a soma da energia cinética dos 3 e a energia potencial dos 3, tá bom? Nunca se esqueçam disso na hora que forem resolver uma questão. Então, a energia potencial, vamos começar pelo pêndulo. Então, EP... pelo pêndulo não, né? Pelo bloco. O bloco é mais fácil, é meio de kx quadrado. Pronto, tá? Mas o pêndulo, a gente vai ter a energia potencial gravitacional, que é MGL. MG... Não é MGL não, animal. É MGL sim. Tá? MGY, perdão. Por quê? Porque a gente vai pegar justamente Y aqui, tá? Que é justamente a energia potencial, a distância aqui do Y. Tá bom? MGY1. MGY1. Só que a gente acabou de ver que MGY1 é menos L cosseno de θ. Então a gente substitui o Y. Eu vou apagar, que eu não vou reescrever esse negócio de novo, não, que eu não sou otário. Talvez um pouco, mas não é esse ponto, né? Eu já vou colocar menos MGL cosseno
de θ. E aqui nós achamos a nossa energia potencial. Agora, a gente vai resolver a nossa Lagrangiana. Vamos escrever a nossa Lagrangiana. Essa Lagrangiana é enorme, sinceramente. A nossa Lagrangiana... Cara, eu deveria ter feito isso já do... Tá. Cala a boca, Felipe. L vai ser igual a EC menos EP. Aqui é o seguinte, eu não vou copiar porque eu só vou dar um pause aqui e já vou copiar tudo para não perder tempo. Esse menos aqui, ele vai vir para cá que vai ficar menos, vai vir para cá que vai ficar mais. Então a nossa Lagrangiana, ela vai ficar com essa cara. Então a gente vai, agora que a gente tem a nossa Lagrangiana, a gente vai aplicar Euler-Lagrange. Viram que o grande, quer dizer, né, vocês vão perceber que o grande beabá, Jesus Christ, deixa assim mesmo, que o grande beabá de Euler-Lagrange é você conseguir fazer toda essa manipulação matemática, tá? O grande beabá é a Lagrange, porque se você errar a Lagrangiana já era, você errou a questão inteira, tá? É justamente esses 3 passos aqui. Se você acha esses 3 passos, já foi o quê? Já foi a metade da questão, tá? Já foi a metade... Na verdade, foi a parte mais difícil, porque daqui pra frente é a parte mais fácil. Daqui pra frente são as equações. Agora lembre-se o seguinte. Eu tenho 2 coordenadas generalizadas, x e θ. Eu vou achar uma equação para x e uma equação para θ. Tá? Nunca as 2 ao mesmo tempo, porque senão vai dar merda e você vai errar. Agora vamos abaixar um pouco, né? Qual é a equação de Lagrange? Sempre anotem, né? Vamos anotar aqui para x. Para x. Escrever bem. X. Deixar bem destacado. A gente vai ter dt, a derivada temporal da derivada parcial de Lagrange, dividido por x ponto, menos a derivada parcial de Lagrange, dividido por del x. E isso daqui será igual a zero. Agora, para eu poupar espaço, gente, vamos pensar no seguinte. Aqui dentro eu quero x ponto. O meu x ponto não aparece na energia potencial. Então eu não vou escrever energia potencial porque a derivada da minha energia potencial em relação a x ponto é zero, tá? Então o meu propósito é justamente só o que está aqui dentro. Só essa parte aqui. Beleza? Então vamos lá. A gente vai ter... Eu vou escrever a Lagrange inteira. Eu vou escrever aqui do lado. A gente vai escrever a Lagrange inteira. Então dt... Então abre parênteses. Eu vou abrir colchete, que é melhor. Abre colchete del x ponto da nossa Lagrangiana. A nossa Lagrangiana é meio de mzão, que é o do bloco, né? X ponto quadrado, mais meio de m de x ponto quadrado mais L quadrado, θ ponto quadrado, mais 2x ponto θ ponto L cosseno de θ. Tá? Essa daqui é em relação a ΔX ponto. Vamos escrever para ΔX. Presta atenção. Delta não, ΔX, né? No caso do nosso ΔX, a gente só vai ter o caso daqui. Olha que bênção, né? A gente não tem x aqui, a gente não tem x na energia cinética, então a gente vai escrever só nisso daqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esse menos e somar com esse menos daqui, tá? Deixando mais. Então a gente vai deixar mais del x de meio de kx quadrado. E isso daqui igual a zero. Tá bom? Então, vamos fazer a nossa derivada. Então, dt é a derivada parcial nesse caso, tá? Tá, eu vou fazer com calma. A derivada de x ponto quadrado é 2, né? Então, cancela com esse 2 aqui. Então, vai me restar mzão x ponto. Mais meio de m
Ó, aqui não tem x ponto, então vai dar zero. Eu já vou fazer a distributiva. E eu escrevi errado aqui. Aqui vai ser mx ponto, tá? Mais m teta ponto L cosseno de teta. É isso mesmo? Mais o kx igual a zero. Que o quadrado do kx cai e simplifica com meio. Agora é o seguinte, gente. Vamos tirar a derivada temporal disso daqui. A derivada temporal de x ponto é x dois pontos. Tá? Eu vou escrever embaixo. Mzão x ponto ponto. Mais, do outro lado, mzinho x ponto ponto. Agora aqui prestem bem atenção, gente. Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês que o θ está variando com o tempo. Se o θ está variando com o tempo, isso significa que eu tenho a derivada de um produto. E que regra a gente usa mesmo para resolver? A regra do produto, né? Para que esse escândalo todo, né? Então, ml, vamos abrir aqui, derivada da primeira. Eu vou fazer com calma, d dt de θ ponto vezes a segunda, cosseno de θ, mais a primeira, que é o θ ponto, vezes a derivada da segunda, d dt. Só que aí, nesse caso, aqui a gente vai aplicar a regra da cadeia, que é cosseno de θ. O θ também está variando, então é d dt de θ. E aqui a gente fecha, mais kx igual a zero. Então, a minha resposta, no final, que aqui a gente já vai achar... como é que é o nome, meu Deus? A equação do movimento vai ser mx ponto ponto mais mzinho x ponto ponto mais ml, abro parênteses, a derivada parcial do θ ponto é θ ponto ponto. Cosseno de alfa. Que alfa, mano? De onde que eu tirei alfa? É θ. De θ mais, ó. A derivada do θ é θ ponto. Θ ponto com θ ponto, θ ponto quadrado. Θ ponto quadrado. Não é θ ponto ponto não, hein? Jesus Christ. E a derivada do cosseno é menos o seno. Aqui vem menos. Menos seno de θ. É isso, Nilce? É, mais kx. Pronto. Então aqui eu achei a equação do movimento do meu sistema. Então observe que ele relaciona a aceleração linear e a aceleração angular. Tá? Esse daí é a equação do movimento para o eixo x. Agora vamos ver para θ. Vamos ver para θ. Para θ. Para θ, a gente vai ter o seguinte. Vamos anotar de novo a equação de Lagrange em relação a θ agora. D dt de del L del θ ponto menos del L del θ igual a zero. O θ já vai ser um pouco mais chatinho, mas não tem problema. Vamos... vou escrever aqui do lado. Esse quadro é infinito. Ficar poupando espaço para aqui. Abre colchete. Então, del θ ponto. Abre parênteses. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos subir aqui. Vamos subir mais um pouco. Ah, aqui, ó, a minha equação de Lagrange. Eu estou derivando agora em relação a θ ponto. Então, esse primeiro aqui já vai de base. Tá? Esse daqui já vai de base. Esse daqui também... Ah, não, esse daqui eu vou anotar. Tem que anotar.
Então, pro blocozão, essa derivada aí vai dar zero. Então eu já não vou anotar. Eu vou colocar só para mzinho, que é justamente do pêndulo, que é x ponto quadrado mais L quadrado teta ponto quadrado mais 2LX ponto teta ponto x ponto teta ponto cosseno de teta e fecho parênteses aqui e fecho o colchete aqui. Cara, é muito parênteses, né, bicho? Jesus Christ. Então, del teta. Agora, para energia potencial. Gente, observe o seguinte, tá? Para energia potencial não, perdão. Como eu estou derivando em relação a Lagrange, eu vou ter que pôr a Lagrange inteira na minha equação. Só que como eu estou... Essa equação inteira, tá? Só que como eu estou derivando em relação ao meu teta, eu vou colocar apenas o que tem teta. Porque, tipo não, né? Porque, por exemplo, aqui vai dar zero. Aqui vai dar zero, aqui vai dar zero, só que aqui eu tenho um cosseno, né? Eu tenho um cosseno de teta, aqui eu tenho um cosseno de teta também. Aqui eu não tenho teta, então isso daqui vai dar zero também. Então eu vou colocar só esses dois termos aqui pra não dar problema, tá? Ó, meio de m vezes 2x ponto, esse 2 corta com esse 2 fica só m, tá? Pra não confundir ou pra não restar dúvidas do que eu estou fazendo aqui. Então, m, l, x ponto, teta ponto, cosseno de teta, mais m, g, l, deixa eu afastar aqui para o lado, cosseno de teta, igual a zero. Beleza? Agora aqui, vou colocar a derivada temporal, d dt. Vou abrir parênteses, ml quadrado de teta ponto. Ah, peraí. Isso daqui vai para zero, né? Porque é x, não é teta. Mais ml x ponto cosseno de teta, fecha parênteses, mais, agora a derivada aqui. A derivada aqui é o seguinte, eu quero derivar em relação a teta. Não é teta ponto, não é x ponto, não é m, não é l, não é nada. É teta. Nesse caso aqui, a gente não vai aplicar, por exemplo, a regra da cadeia, tá bom? Aqui a gente não aplica a regra da cadeia. Aqui a gente só deriva mesmo a derivada do cosseno, menos o seno. O menos do seno com esse menos daqui vai dar mais. Então, mais ml, oxe, pronto, ml x ponto teta ponto seno de teta. Aqui do lado, a mesma situação, é cosseno de teta, fica menos seno de teta. Menos com esse menos, vai dar mais aqui. Então, mais mgl seno de teta. Tá, agora a derivada temporal. ml quadrado de teta ponto ponto. E aqui a gente cai na regra do produto de novo. Por quê? Porque o x é uma coordenada generalizada. X. O x ponto ele está variando, tá? O θ também está variando. Então eu vou tirar a regra do produto daqui desses dois. Então eu vou ter mais ml. Gente, assim, eu vou fazer direto, tá? Tenta fazer aí. Eu não vou ficar colocando DDT não. Eu já vou colocar direto. Eu vou ter x ponto ponto cosseno de θ menos x ponto θ ponto seno de θ. Fecha parênteses aqui. Então, mais
mlx ponto teta ponto seno de teta mais mgl seno de teta. E isso daqui é igual a zero, esqueci de colocar aqui. Gente, agora é o seguinte. A gente vai ter essa situação aqui. ml menos ml, porque eu tô preguiça de escrever, né? Menos ml, x ponto, teta ponto, seno de teta. Aqui eu tenho mais ml, x ponto, teta ponto, seno de teta. Então, esses termos aqui, eles vão se anular. E no fim das contas... Gente, é só fazer distributivo e fazer a subtração. Por que eu tô irritado, né? ml quadrado, teta ponto... No fim das contas, a equação do movimento é essa. ml quadrado, teta ponto ponto, mais mlx ponto ponto, cosseno de teta, mais mgl seno de teta. E isso daqui igual a zero. Pronto, essa é a equação para o movimento do pêndulo. E essa daqui, pronto, acabou. Essa daqui é a questão. Matamos a charada. Essa daqui para x e essa daqui para teta. Gente, isso daqui é Lagrange. Euler-Lagrange. Tá? E repito e reitero mais uma vez. É muito importante que vocês pratiquem esses passos aqui. Porque se vocês errarem uma vírgula, errou a questão inteira. E observe que se você errar, por exemplo, a energia cinética, se você errar a lagrangiana, todo esse seu cálculo aqui ele vai estar errado. Então, assim, é muito importante que vocês entendam como escolher as coordenadas generalizadas. Aqui eu escrevi errado, né? Porque é um débil mental quem está dando aula aqui para vocês. Tá? Então, eu trouxe esse exemplo um pouquinho mais complicado do que exemplos mais simples, porque ele abrange todos os passos, tá bom? Então, eu acho que é isso. Por enquanto, nos próximos vídeos vou estar trazendo equações mais simples. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, procurem outros vídeos e pratiquem muito, porque a gente está com... Aqui nesse caso, a gente está com Newton na cabeça total. Então, quando chega Lagrangiana aqui, a gente fica um pouco perdido. Eu, particularmente, sinto muita dificuldade em vínculo e nas coordenadas generalizadas, tá? Mas é isso daí, gente. Obrigado por tudo. Falou.